Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Espero que a sua família esteja bem, que você esteja aproveitando bem esse tempo de confinamento para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A nossa classe está estudando Apocalipse e hoje vamos dar continuação no livro de Apocalipse, estudando o capítulo 2, uma das primeiras igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor, que Jesus dirigiu a sua palavra, seus conselhos, as suas repreensões. E o livro de Apocalipse geralmente é tido como um livro de catástrofes, um livro de coisas ruins, mas na verdade Apocalipse é um livro de revelação do Senhor, é um livro confortador, uma mensagem de vitória e de esperança na pessoa de Jesus Cristo. É bem verdade que há interpretações, há linhas de interpretações, há algumas abordagens que são feitas na questão interpretativa do livro, mas, como nós já havíamos mencionado, qualquer que seja a abordagem ao estudar o livro de Apocalipse, o importante para a gente vai ser conhecer melhor o Salvador. É nessa linha que nós vamos caminhar e hoje vamos estudar o capítulo 2, a igreja de Éfeso, a igreja que deixou de amar. Essa é a nossa abordagem hoje, a igreja que deixou de amar, ou seja, a igreja que se descuidou em algum momento da sua vida, em algum momento do seu trabalho, da obra que estava realizando, ela deixa de amar, ou seja, ela se descuida e a igreja passa a entrar em um declínio espiritual. Então nós vamos seguir esse esboço aqui bem simples, as credenciais do Senhor, os elogios do Senhor a esta igreja, as repreensões que Jesus faz à igreja e a promessa do Senhor para a igreja, e depois vou deixar essa palavra final para a gente refletir, seguir praticando as coisas de Deus. Muito bem, vamos primeiro ver as credenciais do Senhor Jesus, como ele se apresenta a esta igreja. Então ele diz o seguinte, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candeeiros. Observe como Jesus se apresenta a esta igreja, como é que ele se identifica a esta igreja e as credenciais que ele apresenta à igreja. Lembrando do que ele já disse no capítulo 1, como ele se apresenta para João quando ele entrega a revelação para João. Ele diz que ele é o Deus soberano, Deus exaltado, Deus cheio de glória, Deus todo-poderoso, aquele que tem toda a autoridade e todo o poder. E agora, a esta igreja, no capítulo 2, verso 1, Jesus se apresenta como o soberano, ou seja, aquele que tem, veja que ele diz, aquele que tem as 7 estrelas na mão direita. Perceba que no capítulo 1, no verso 16, ele também diz isso. Ele diz, na mão direita ele segurava 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. No verso 20 do capítulo 1, este é o mistério das 7 estrelas que é visto na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então Jesus é aquele que chama pastores, ele chama líderes espirituais, é ele que dá pastores à igreja, segundo Efésios 4:11, é ele que sustenta esses pastores, é ele que cobra esses pastores, que faz a prestação de contas desses pastores, desses líderes, e é ele, conforme ele mesmo diz aí no verso 1, é ele quem tem essas estrelas em suas mãos, ou seja, é ele quem tem esses pastores em suas mãos. Então veja que ele se apresenta como aquele que é o Senhor da igreja, dono da igreja e o Deus soberano. Também é dito aí que ele aliás caminha, anda no meio dos 7 candelabros de ouro, ou também chamado de candeeiros. São as igrejas. Os anjos são os pastores, essa é uma interpretação, e o candelabro são as igrejas.
são os membros das igrejas, é o povo de Deus que se congrega, que se reúne em alguma comunidade local para servir ao Senhor. E a missão desta igreja, conforme o próprio Senhor diz, a missão dela é resplandecer a luz de Cristo. A igreja é comparada, o símbolo que é utilizado aí por João, é comparada a um candelabro, um candeeiro de ouro. Isso significa que a igreja tem a missão de refletir a luz de Cristo, de resplandecer a luz da glória do Senhor, sua glória a este mundo que está em causa, que está em trevas, muito mais nesse tempo que estamos vivendo. E também Jesus lembra esta igreja e as nossas igrejas hoje que Ele está vivo e que Ele está presente no meio da igreja. É Ele quem caminha pelo meio da igreja, é Ele quem examina a igreja, é Ele quem avalia a vida da igreja, o serviço da igreja também e a motivação da igreja. Isso é importante, porque ele vai mencionar aqui a questão do amor. Então é importante que a gente saiba disso, que Jesus conhece todas as coisas. Também é destacado aí os elogios que o Senhor faz a esta igreja. Como ele está escrevendo uma carta à igreja, como ele está entregando uma mensagem à igreja, e ele está se identificando, se apresentando a esta igreja, está dizendo quem ele é, o que ele faz, ele elogia a igreja. Diz aí os versos 2, 3 e 6: conheço as tuas obras, teu trabalho, tua perseverança, sei que não suporta os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado, sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Versículo 6: mas tens a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Veja que Jesus faz elogios à igreja. E uma coisa que a gente precisa relembrar é o contexto em que esta igreja, não só João escreve esta igreja, e o Senhor envia essa mensagem à igreja, mas o contexto em que a igreja está na cidade de Éfeso. O contexto lá de devassidão, é um contexto de idolatria, um contexto de paganismo. Lá no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos é registrado um pouco da história dessa igreja, e os Efésios lá dizem, no versículo 35 do capítulo 19, que eles são guardiões do templo da deusa chamada Diana, cuja estátua caiu do céu, a imagem dela caiu do céu. Então eles adoravam os seus deuses, e eles viviam nesse contexto de idolatria, de paganismo, de secularismo, de perseguições também. O livro de Atos registra as perseguições que a igreja e os discípulos sofreram por parte da política da época, da religião da época, da cultura da época. E Jesus está aí lembrando a igreja que ele está vendo tudo isso, que ele não só está vendo, mas ele está avaliando a conduta da igreja no meio desse caos todo e avaliando cada detalhe da igreja. Observa que ele diz o seguinte, no verso 2, que ele conhece as obras e o trabalho desta igreja, ou seja, ele sabe do testemunho da igreja, ele sabe do empenho da igreja, de todas as igrejas, ele conhece o compromisso que a igreja tem com a pregação do Evangelho, com o ensino da palavra de Deus. Nesse caso aqui, lá na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, e além de qualquer continente, de qualquer cidade, porque em Atos 1, versículo 8, Jesus, quando entrega a missão à igreja, ele diz que a igreja deveria pregar o Evangelho até os confins da terra, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí foi isso que aconteceu. A gente percebe isso no próprio livro de Atos, e é isso que Jesus espera também da igreja hoje, que ela faça o seu trabalho, que ela cumpra a sua missão, mesmo em circunstâncias difíceis, como a igreja de Éfeso estava vivendo, como as nossas igrejas hoje também caminham. Outro detalhe desses elogios é que Jesus elogia a perseverança desta igreja. No versículo 2, ele diz também: conheço a tua perseverança. Então a igreja, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de pandemia, por exemplo, que é o tempo que estamos vivendo hoje, ela deve continuar seguindo e servindo ao Senhor. A igreja não para, a igreja não fecha suas portas, mesmo em tempos difíceis, em tempos duros, que requer da igreja paciência, que requer da igreja persistência, constância e perseverança. A igreja, uma das marcas da igreja, características da igreja, é que ela é uma igreja perseverante. Atos capítulo 2, quando a igreja nasce,
quando a igreja começa a se reunir, se congregar, cumprir a missão dela, é dito lá que esses irmãos, que esta igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava na comunhão, perseverava no partir do pão, perseverava nas orações. A igreja perseverava, ou seja, ela não desanima. Veja no versículo 3 aí da sua Bíblia, que Jesus diz assim, ó: tens perseverado e sofreste por causa do meu nome e não te desanimaste. Então a igreja não desanima, ela continua corajosa, ela continua entusiasmada, ela continua trabalhando, perseverando e pregando o Evangelho. Também é dito no verso 2, Jesus diz o seguinte: sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Então a igreja, ela também, a igreja de Éfeso, e deve ser também o caso das nossas igrejas hoje, repulsar homens maus, falsos apóstolos, falsos pregadores, falsos líderes, falsos professores, aqueles que estão anunciando uma mensagem distorcida do Evangelho, gente que tenta corromper a fé, manchar o Evangelho de Cristo, gente que está pregando, ensinando nas igrejas, ensinando no mundo, mas que contraria a doutrina apostólica, já que as nossas igrejas hoje são igrejas apostólicas, são igrejas que seguem a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo. Então as pessoas que contrariam esse ensino, essa doutrina, essa verdade pura do Evangelho, a verdade de Cristo, devem ser pessoas que a gente tem que repulsar. Nós não aceitamos, nós não ouvimos, nós não acreditamos. Então note isso, que a igreja de Éfeso, ela é uma igreja que resiste às heresias. No tempo de João, aqui no tempo dos apóstolos, da igreja apostólica, havia uma heresia chamada gnóstica. Eles resistem a essas doutrinas, eles resistem a essas heresias e toda a imoralidade que é pregada por parte dessas pessoas. Veja no versículo 6, que o Senhor diz assim para a igreja: mas tens a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então a igreja odiava uma mensagem, a igreja odiava aquilo que Jesus também odiava. Essas pessoas, aqui chamadas de nicolaítas, pessoas que usam a graça de Deus como desculpa para o pecado, como desculpa para a impureza. Então o Senhor repreende, o Senhor não concorda, o Senhor odeia esse tipo de prática, e a igreja também deve odiar. A igreja de Éfeso fazia isso. Isso é dito também pelo apóstolo Pedro, de pregadores que corrompiam a graça de Deus, de pregadores que negavam o soberano Senhor Jesus Cristo, de pregadores que tinham os olhos cheios de ganância, olhos cheios de adultério, olhos cheios de pecados. E esses pregadores fazem mal para a igreja, fazem mal para as pessoas, e a igreja não deve ouvi-los. Por isso que nós precisamos ter cuidado. Você, meu irmão, precisa ter cuidado. As igrejas de hoje precisam ter cuidado, porque os pregadores falsos se multiplicam. E hoje, nas mídias aí, eles estão pregando, anunciando, dizendo coisas absurdas a respeito do Senhor, dizendo coisas absurdas a respeito da palavra de Deus e de Cristo. Então, mais do que nunca, note isso, preste bastante atenção nisso. Mais do que nunca, a igreja precisa de sabedoria, a igreja precisa de discernimento. Paulo, para essa igreja de Éfeso, no capítulo 1, de 15 a 19, ele ora pela igreja, depois que ele anuncia a salvação, a soberania de Deus na salvação, depois que ele anuncia aquilo que o Senhor fez pela igreja, e como a igreja já é abençoada, ele diz o seguinte: pede a Deus, ele faz uma oração pedindo a Deus que Deus dê sabedoria à igreja, que abra os olhos espirituais da igreja, que abra os olhos do coração da igreja. A igreja precisa ter discernimento. A igreja de Éfeso, Jesus a elogia, porque ela era uma igreja também que tinha esse entendimento. Mas, por mais que o Senhor elogie essa igreja, por mais que a igreja de Éfeso pareça uma igreja perfeita, mas Jesus olha muito mais do que obras, muito mais do que doutrinas, muito mais do que essas coisas. Ele olha o coração, ele vê o coração, e por isso ele começa as suas repreensões a esta igreja. Olha só o que ele diz aí nos versos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti, tirarei o teu candelabro do seu lugar. Veja que o Senhor, apesar dos elogios que faz à igreja, esses elogios não cobrem o pecado da igreja. Note isso. Jesus também censura a sua igreja. Ele repreende a sua igreja. E nós temos que, meus irmãos, perseverar na doutrina sem esquecer o amor. Jesus diz isso: deixaste o teu primeiro amor. Temos que perseverar nas coisas boas, nas doutrinas, nas coisas puras do Senhor. Mas não podemos esquecer o amor do Senhor, o amor a Ele, o amor a sua igreja, o amor que é importante. Ele fala isso, por exemplo, em Efésios 4:15 e também em Efésios 6, o texto que está ali embaixo, Efésios 6, 23 e 24. Em Efésios 4:15, por exemplo, ele diz que a verdade tem que estar andando de lado com o amor. Seguir a verdade em amor. Nós pregamos a verdade, nós fazemos isso em amor. Então, o amor é a marca maior do cristão e de uma igreja apostólica, de uma igreja neotestamentária. Jesus, inclusive, diz isso em João, capítulo 13, versos 34 e 35. Ele diz para os seus discípulos que eles seriam conhecidos pelo amor que eles iriam viver, dedicar uns aos outros. O amor é a marca maior. Jesus chama a sua igreja, aqui em Éfeso, e também nós hoje, porque essa é uma carta atual, essa é uma mensagem para as igrejas de hoje também. Jesus chama a igreja para uma mudança radical. Ele diz: lembra-te de onde caíste, no versículo 5. Lembra-te de onde caíste. Trazer a memória, irmãos. Nós precisamos entender isso. Esse verbo e suas variações é muito utilizado no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Lembra-te, verbo lembrar, lembra-te, trazer à memória não só aquilo que nos dá esperança, mas aquilo também que tirou a nossa esperança, que roubou a nossa esperança. Onde eu deixei de fazer a obra de Deus, onde eu deixei de fazer o trabalho do Senhor pela motivação correta, que é o amor. Então Jesus chama essa igreja e diz: lembra-te, pois, de onde caíste. E ele diz também: arrepende-te, verso 5, arrepende-te. E o arrependimento que o Senhor exige de nós e da sua igreja não é apenas emoção e remorso, aquilo que vai passar muito rápido, mas é uma mudança radical, é uma mudança de comportamento, de intenção, de direção. A palavra utilizada para arrependimento no Novo Testamento é metanoia, é mudança de mentalidade, é mudança de pensamento, de entendimento das coisas. Então o Senhor chama para essa correção radical. Aí ele diz no versos 4 e 5: volta ao primeiro amor. Olha só, deixaste o teu primeiro amor. E no versículo 5 ele diz: volta às obras que praticavas no princípio, ou as primeiras obras, que é a devoção a Cristo. Fazer a obra de Deus com devoção plena ao Senhor, com amor pleno ao Senhor, amor que leva ao serviço, amor que leva a fazer a obra do Senhor com esmero, com dedicação. Eu lembro de uma mensagem que eu ouvi do meu pastor, que ele disse o seguinte, pastor Torres, muito conhecido. Ele dizia o seguinte: nem sempre quem faz mas quem faz. E olha só, nós temos que fazer com a motivação correta, o candelabro de ouro aqui, o símbolo que é utilizado para a igreja, candeeiro de ouro, deve brilhar e testemunhar de quem? De Cristo. Não é fazer as obras para que a igreja seja vista. Às vezes cristãos se confundem e cristãos erram nesses detalhes, começam a fazer as coisas, como aqueles memes que são utilizados da pessoa dando uma esmola, dando uma cesta básica e tirando a foto, e mostrando que está fazendo alguma coisa. Não é isso, é fazer a obra de Deus, mas dar glória ao Senhor, a glória de Cristo. Jesus disse isso. Jesus disse: vós sois a luz do mundo.
e nós precisamos ser luz na escuridão que está este mundo. Como Filipenses capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo diz para essa igreja que eles deveriam, como filhos de Deus, irrepreensíveis, no meio de uma geração, olha só como isso é atual, no meio de uma geração perversa e corrupta, eles deveriam brilhar como luzeiros do mundo, brilhar como astros do mundo, né? Brilhar como a igreja deve brilhar neste mundo e mostrar a luz de Cristo e do Evangelho do Senhor. Veja também, meus irmãos, essa repreensão que o Senhor faz à igreja, que não é apenas fazer, mas é fazer com a motivação correta, fazer dando glória à pessoa certa, glória de Cristo, glória do Senhor. A igreja é dele, ele é o Senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja, a igreja pertence a ele, foi ele quem criou a igreja, foi ele quem instituiu a igreja é exclusivamente dele, a ele deve ser dado a glória em tudo que nós fizermos, como Paulo diz aos 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, ele diz o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, tudo para a glória do Senhor. Versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer eu lhe darei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Veja o seguinte, que o Senhor adverte a igreja, mas o Senhor também faz promessas à igreja. Ele diz que aquele que é vencedor vai comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Há uma simbologia aqui também, de alegria, de prazer e de comunhão eterna com Deus. A árvore da vida, isso remonta ao Éden, ao paraíso antes do pecado. Veja que o Senhor tem interesse que a gente desfrute, não apenas do serviço dele, da alegria do serviço, de fazer a obra de Deus, de servir o Senhor, mas que a gente desfrute muito mais do próprio Deus, do próprio Senhor da igreja, do próprio Cristo, dono da obra. Então é essa alegria que nós devemos sentir, alegria em Deus, né? Então o Senhor fala do paraíso, é o lugar da plenitude de Deus, o lugar do amor pleno e eterno. Meus irmãos, a palavra de Deus tem essa mensagem, essa promessa dirigida para a comunidade cristã. Não somente é uma palavra do Senhor Jesus para a igreja como um todo, o corpo dele, mas para cada membro que está dentro da igreja, para cada indivíduo que está dentro da igreja. E para finalizar, eu lembro o seguinte, que nós precisamos aprender essa mensagem para a igreja, que o Senhor Jesus está vivo, que Ele está presente na igreja, na vida da igreja, nos relacionamentos da igreja, que Ele é soberano, que Ele é o Senhor, que Ele é o cabeça da igreja, cabeça absoluto da igreja, o Senhor da igreja, o dono da igreja. É isso que Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 1, verso 18, ele diz que Jesus é o cabeça da igreja, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Isso é dito também na carta aos Efésios, no capítulo 1, de 15 a 22, Jesus também lembra disso, que a igreja é o corpo dele, que Ele é o Senhor, que Ele é o cabeça. Isso também é dito lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, que a igreja é o corpo de Cristo e que nós somos individualmente seus membros. Meus irmãos, Jesus vê o coração e Ele também sabe de toda a nossa motivação, o nosso serviço a Ele. Como alguém disse, do ponto de vista de relatório, a igreja de Éfeso ia muito bem. Veja só, do ponto de vista de relatório, de atividade, de agenda, de programa, de programações da igreja, a igreja de Éfeso ia muito bem, mas ela não passou no exame divino, no exame de Jesus. Quando Jesus olha a motivação, quando Jesus olha o coração, Jesus vê que a igreja está fazendo as coisas, mas não com o devido amor a Ele, às pessoas e o amor que a palavra de Deus nos ensina. 1 Coríntios 13 diz que ainda que eu falasse a língua dos homens, diz lá no capítulo 13 de
de 1 Coríntios, que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, olha só. Ainda que chega até a dizer que eu tenha fé, né, que seja capaz de transportar montes, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregue a minha vida como sacrifício, que eu entregue a minha vida à morte. O Senhor diz lá: se não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, nada disso me valerá. É a mensagem lá de 1 Coríntios 13. Então, meus irmãos, não podemos esquecer que Jesus Cristo disse para os seus discípulos que Ele é a luz do mundo. A luz do mundo, e quem o segue não andará em trevas. Que Jesus Cristo também disse aos seus discípulos que eles eram a luz do mundo. Lá em Mateus 5,14. Em João 8,12 ele disse que Ele é a luz do mundo. Em Mateus 5,14 ele diz que os seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Em Filipenses 2,15 ele diz que como filhos de Deus, nós devemos resplandecer essa luz a este mundo que está em trevas. Então eu quero concluir essa mensagem lendo esse texto de Efésios, capítulo de número 6, no finalzinho da carta aos Efésios. Paulo diz assim a esta igreja, depois que ele fala da doutrina à igreja, capítulo de 1 a 3, e depois que ele fala da prática dessa doutrina à igreja, como você vai viver a salvação, e você vai viver como luz no contexto da comunidade local e no contexto deste mundo que está em trevas, o apóstolo Paulo diz assim, concluindo a sua carta a essa igreja, ele diz, olha só: a paz esteja com os irmãos, e também o amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor que não se abala, ou amor incorruptível. É esse o desejo do Senhor para nós hoje, a sua igreja. A igreja deve amar a Deus, amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, amar de toda a sua força, amar a igreja, nunca deixar de amar o Senhor, nunca deixar de amar a Cristo, nunca deixar de fazer a obra dele, por amor a Ele, o amor dele nos constrange. É isso que eu desejo para a sua vida, e que Deus te abençoe e encha o teu coração de amor, e que você viva esse amor para a glória do nome dele.